Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 2 de janeiro de 2024, terça-feira. Vamos aqui refletir na palavra de Deus para nos fortalecermos, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Amém. Salmo 20, versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Amém. Os salmos são orações de adoração a Deus, de agradecimento, de pedido, tá certo? E o contexto desse texto é o contexto de Davi. Davi era rei de Israel e ele tinha a sua confiança plena em Deus e sempre estava orando. Então, que oração de Davi também, no capítulo 20, pelo próprio rei Davi, por ele mesmo, pelo seu exército, porque ele estava sempre em batalha. E nós também estamos sempre em batalha, tá certo? Estamos aí as nossas lutas do ano de 2024 que temos aí para enfrentá-las. Então, estou lhe convidando a fazer como o rei Davi, que no seu contexto ele tinha essa condição de entender a necessidade de Deus e orar a Deus para que fosse bem sucedido. Amém? Vamos aqui ao texto. O texto começa dizendo: Nós nos alegramos pela tua salvação. Davi, ao se preparar para a guerra, é a mesma condição, assim, ele tinha essa compreensão e ele orava a Deus porque ele já sabia que Deus abençoava, dava assim a condição deles estarem fortalecidos para enfrentar as suas batalhas, tá certo? E o que é interessante é que ele diz: nós nos alegramos pela tua salvação. Então eles estão falando antecipadamente, eles iam para a guerra e sabiam que iam lutar, e falando de salvação no sentido de ser salvo do inimigo lá na guerra, vencer a luta, vencer a batalha, tá certo? Então ele tem essa consciência de fé antecipada. Nós cremos na tua salvação, Senhor, tu que vai nos salvar. Quer dizer, nós vamos lutar, vamos puxar a espada, vamos partir para cima, tá certo? E aqui usando no sentido figurado, vamos partir para cima das nossas lutas, vamos vencê-la. E vencê-las com essa oração. E o salmista já ora antecipadamente, dizendo que está alegre pela tua salvação, pela salvação que o Senhor vai dar. Ele está entendendo isso que vai acontecer, tá certo? E essa expressão, essa alegria, ela expressa exatamente essa vitória antecipada que Deus nos dá pela fé. Amém? Salvação, ela é essa confiança de que todo crente tem, assim como Davi teve. Nos dias atuais, nós cremos na salvação que Jesus já providenciou, tá certo? Lá naquele contexto era contra a guerra mesmo. Amém? Isso é importante, amado, para você enfrentar as lutas aí do ano de 2024, que está aí se iniciando na nossa presença, na nossa frente, para que possamos desfrutar dele. Amém? A fé em Cristo, ela traz certeza, ela traz segurança, ela traz confiança, ela nos dá segurança a respeito dessa vitória que já está garantida em Jesus. Vamos aqui ao texto de novo. E ele diz: em o nome do nosso Deus. Ou seja, é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus que a Bíblia revela, é o Deus que a Bíblia fala, é o Deus criador dos céus e da terra. Amém? É o que criou todas as coisas, assim, de acordo com a Bíblia. Então, ele está falando desse Deus, não é de nenhum outro Deus, não é um Deus apenas imaginário, mas é o Deus que criou todas as coisas e diz: é em nome do nosso Deus. Isso indica uma dependência de Deus, ou seja, eu dependo de Deus. Sei andar, sei falar, olho, dá para ver, ouço, né? Então penso, ajo, faço as coisas, mas aquilo que eu faço, isso vai implicar numa dependência de Deus. Davi tinha essa consciência, então ele dependia de Deus. A minha dependência é Deus, estou dependendo dele. Vou fazer, vou agir, vou realizar, vou idealizar, vou pensar, vou me esforçar, mas ele sabe que não é só pela força dele, ele sabe que há uma força e há um poder que vem de Deus para que
as coisas sejam realizadas. E um detalhe, quando você coloca Deus nas coisas, entender que você está fazendo para a glória de Deus. Não vá se vangloriar, não. Depois que conseguir, dê graças a Deus, tá certo? Porque Deus não lida muito bem com o orgulhoso, não. Então, Davi ele tem esse entendimento, isso indica exatamente esse senso de dependência de Deus. Amém? Que você aprenda a ter dependência de Deus. Não é ver um coitadinho, não. Trabalhar, lutar. Davi ia para a guerra, tá certo? Ele estava preparado, ele ia à luta. Mas ele tinha esse senso de dependência de Deus. Que você aprenda a ter dependência de Deus em 2024 e Deus possa te abençoar grandemente. Amém? E ele vê aí a vitória antecipada. E a confiança em Deus, ela vai gerar isso mesmo, ela vai nos dar a certeza de uma vitória já antecipada. Nós precisamos entender isso. Isso é fé. Amém? Portanto, estou te dizendo isso, amado, assim, porque Cristo já consumou as coisas. Lá na cruz, o Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, quando Jesus está na cruz, aquele momento final, ele olha e diz, está consumado. E quando ele está consumado, é a obra que ele veio fazer, a obra redentora, a obra da salvação. E aí diz que Jesus rendeu o Espírito, morreu, né? Literalmente, como ser humano, morreu ali, naquele momento em sacrifício. E aí a nossa fé, ela também está assegurada nisso. Isso acontece com quem tem confiança hoje no Senhor, assim como Davi teve a sua confiança antecipada e alcançou vitórias com a compreensão da sua fé. Amém? Eu estou dizendo isso para você. Vamos voltar aqui ao texto do capítulo 20, versículo 5, que ele vai dizer assim: arvoraremos pendões. Todo exército, ele tem a sua bandeira. No passado, os exércitos aí da antiguidade, todo exército tem a sua bandeira para defendê-la, tá certo? E aí arvoraremos pendões. Pendões aí é bandeiras, né? Ou seja, artearemos, colocaremos na parte alta. Então, todo exército, ele tem a sua bandeira e tem a sua bandeira para defendê-la, tá certo? E nos exércitos, na batalha, as bandeiras vão na frente para significar, nós temos um objetivo aqui, estamos defendendo a nossa bandeira, tá certo? E deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa bandeira espiritual é Cristo. Amém? Tudo se resume em Cristo, não tem outra forma. Jesus cumpriu toda a lei, tá certo? Inclusive morrendo de acordo com como o Cordeiro morria lá na lei, tá certo? Então a nossa bandeira espiritual é Cristo, e esse Cristo morto e ressuscitado. Então, estou dizendo isso porque arvoraremos pendões, todo exército tem a sua bandeira e vai defender a sua bandeira, tá certo? E nós sabemos que a bandeira de Cristo, com relação a ser Deus, a ter a eternidade, é a bandeira certa de acordo com a Bíblia Sagrada, tá certo? Então, nossa bandeira espiritual é Jesus Cristo. Amém? O texto ainda do capítulo 20, versículo 5, vai dizer assim: satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Amém? Olha, quando nós fazemos um pedido a Deus, a nossa oração direcionada a Deus, como sacrifício de louvor e adoração a Deus, com essa confiança que estamos apresentando, a nossa petição, a nossa oração, o texto diz: satisfaça o Senhor todas as tuas petições, teus pedidos, ele está dizendo todas. Então, eu quero lhe dizer isso, amado, quando nós fazemos uma oração, crendo, como forma de sacrifício a Deus, assim, dizendo: Senhor, eu estou te apresentando isso, a minha confiança está em Ti, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Quando nós fazemos isso, as nossas orações são respondidas. Amém? E deixa eu te ensinar, porque quando nós orarmos a Deus, nós precisamos orar por fé. Davi orava antes de a guerra por fé, e ele sabia que Deus ia dar a vitória. E quando não ia dar, tinha lá o profeta e dizia assim: olha, cuidado, não vai não, que Deus não está abençoando não. Porque Deus responde às petições. Portanto, estou dizendo, quando o texto diz: satisfaça o Senhor todas as tuas petições, quando nós fizermos uma oração, nós precisamos fazer essa oração com fé. Amém? Deixa eu só associar isso aqui. O capítulo 20, versículo 3 diz assim: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Isso era no Velho Testamento. Davi tinha feito oferta, holocaustos ao Senhor, oferecido. No nosso contexto atual, da era cristã, o holocausto é Cristo. Ele foi oferecido na cruz, a oferta agradável a Deus.
Então você tem que entender que a sua oferta já está feita, foi o próprio Senhor que fez. E aí nós precisamos orar com essa compreensão de fé, sabendo que o Senhor responde às nossas orações e às nossas petições. Amém? A nossa oração ela deve ser dirigida a Deus, e quando nós orarmos, entendemos que é como se nós já tivéssemos recebido. Amém? Deixa eu dizer o que Jesus disse a respeito de oração. Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ele não está dizendo recebeste, não, porque está dizendo no futuro. Tudo que você fizer em oração, no nome do Senhor, crendo, ele está dizendo que recebereis, ou seja, você vai receber. Isso é um desafio muito grande. E se eu orar e não receber? Aí você deve estar orando errado, para gastar em coisa boba, que não vai glorificar a Deus, tá certo? Se for glorificar a Deus, ele responde. Se for para a glória de Deus, ele responde. Se for para gastar nos seus prazeres, naquilo que você quer ter para si, para se orgulhar, assim, vai descer, dizer, Deus me deu, né? Tem aí umas orações que quem tem 100 hoje, ora amanhã tem 200, depois tem 400. Esse aí deve ser o mamão que está dando, tá certo? Não o Deus de toda glória, porque às vezes não é bem assim. Deus pode não responder se for para você gastar, e sim vai descer os seus próprios prazeres. Mas o Mateus 21, 22 diz que tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Isso é um desafio para mim e para você, um desafio da nossa fé. Mas nós precisamos fazer as nossas orações no Senhor, entendendo que Ele é Deus e que Ele abençoa, e que Ele responde a oração, que Ele responde às petições, tá certo? Estou dizendo isso a você porque a oração que agrada a Deus é a oração da fé. Amém? Eu estou falando hoje sobre essa confiança de fé, renovar essa fé, essa confiança no Senhor, crer, acreditar, tá certo? Deixe de lamentar, o mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Então o mal está aí, mas aqueles que têm fé alcançam vitórias, vencem as batalhas, alcançam a bênção de Deus e o favor de Deus. Amém? Então estou trazendo aqui uma palavra de fé para o seu coração, para que você possa entender. Mateus capítulo 19, no versículo 26, Jesus está discutindo um contexto sobre a questão da vida eterna, tá certo? E aí o discípulo fica assim meio desanimado, porque aí Jesus diz assim, olha, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Então, para Deus tudo é possível, saiba disso. Tem gente que não acredita que ele abriu o mar vermelho, tá certo? Mas para Deus tudo é possível. Aquele que criou os céus e a terra tem domínio sobre ela, porque foi Ele que criou. Amém? Estou trazendo essa palavra para te animar a exercer essa fé no Senhor. Não é uma fé desesperada, tá certo? Mas é uma fé consciente que Deus existe, que Deus responde às nossas petições, feita como sacrifício de louvor a Ele, como adoração a Ele, para a glória dEle. Amém? Se você tiver com alguma necessidade, ore a Deus confiando, Deus vai te responder, vai te abençoar. Essa é a minha oração, que o Senhor te abençoe, te ajude e te dê vitórias naquilo que você esteja necessitando, e que isso seja para a glória do Senhor. Amém? Deus seja contigo, abençoe o teu ano aí, abençoe o teu dia, e Ele te ajude nas tuas necessidades, em nome de Jesus. Amém.